Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. É uma alegria muito grande tê-los aqui, mesmo que de forma remota ou online, mas é a forma que nós temos de nos achegar até você que mora em outras regiões do país ou do mundo, mas para você que faz parte da nossa região da Grande Florianópolis, você tem esse convite de estar aqui com a gente presente todos os domingos às 19 horas no Centro Empresarial Terra Firme Auditório Ático. E antes de nós darmos sequência aqui no nosso momento de reflexão, de mensagens, alguns avisos muito importantes para você. E dos dias 23 a 25 de maio, nós teremos o retiro da nossa comunidade no Sesc Cacupé. Esse evento ele tem como objetivo a edificação, a confraternização, a comunhão da nossa comunidade e é por isso que você não pode perder. Para se inscrever, basta acessar encontro.org/retiro e lá você terá todas as informações, ok? Então, retiro da comunidade nos dias 23 a 25 de maio. E no dia 12 de abril, atenção mulheres, nós teremos o Café com Elas, sob o tema Descobrindo o Poder de Deus na Caminhada. O Café com Elas é um evento onde nós queremos ver as nossas mulheres, mães, reunidas ao redor da palavra e também num momento de confraternização e, é claro, com um bom café. E se você quer participar e saber mais sobre esse evento, acesse encontro.org/café. É um evento gratuito, mas você pode fazer a sua inscrição nesse link apenas por uma questão de dimensionamento do evento, encontro.org/café. E nós estamos na semana 3 dessa série de reflexões na nossa comunidade, chamada O Império dos Meus Sonhos. E hoje, de uma forma bem especial, o pastor Zieghoff, plantador da comunidade Encontro, nos trará a mensagem. Então pegue o seu papel, caneta, a sua Bíblia e Deus te abençoe. Meus amigos, é muito bom estarmos juntos, ainda mais quando se trata da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que nós acreditamos que tem respostas. Respostas para os dilemas da vida, respostas para aquelas questões que nos vêm ao encontro em nossas vidas, para as nossas questões, para as nossas perguntas, para as nossas angústias, para as nossas buscas. E o tema que nos ocupa na reflexão de hoje é Venço, logo existo. E a palavra da Escritura, na qual eu quero ancorar a nossa reflexão, está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 37, que menciona que é possível nós sermos nesta vida não apenas vencedores, mas mais do que vencedores. O que significa isso? Mais do que vencedores. Nas últimas 2 semanas, o pastor André conversou e refletiu aqui com a gente, nesse espaço, sobre os nossos sonhos. É bom sonhar. Deus nos permite sonhar. Sonhos têm a ver com esperança. Sonhos nos movem para frente. E ele nos mostrou na sabedoria da Bíblia que quando nós aprendemos a sonhar os sonhos de Deus em nossa vida, nós encontramos alegria e sentido, porque nós estamos edificando sobre a rocha. Agora,
Quando os nossos sonhos são apenas os nossos próprios sonhos egoístas e materialistas, nós construímos impérios que não passam de castelos construídos sobre a areia. Nós, cedo ou tarde, acabamos percebendo que esses impérios desabam quando as tempestades chegarem. E a gente esquece fácil que cedo ou tarde as tempestades virão, dificuldades virão, crises virão. E aí vai importar em que fundamento nós tivermos construído as nossas vidas. Por isso eu insisto na pergunta, em que fundamento você construiu a sua vida? Que sonhos você persegue? São os sonhos de Deus ou são os seus sonhos materialistas e egoístas? O Salmo 23, que o pastor André leu com a gente aqui na semana passada, nos lembra que Deus tem um compromisso com as nossas necessidades, Ele se importa com elas, mas Ele não tem um compromisso com os nossos desejos materialistas e egoístas. E muitas vezes nós podemos estar construindo impérios, escolhendo um estilo de vida movido por sonhos egoístas e materialistas. Os nossos sonhos, eles acabam se refletindo num estilo de vida. Como mostra este diagrama, o nosso estilo de vida revela os sonhos do nosso coração. Revela se eles são os sonhos de Deus ou se eles são os nossos sonhos, eu repito, egoístas e materialistas. Nesta última semana eu conheci uma pessoa assim, que investiu a sua vida construindo um império para si e para seus filhos. Trabalhando muito, abrindo mão de tudo, do tempo para si, da sua família, dos domingos, da igreja, dos amigos, e dizendo sempre, assim que eu tiver mais tempo, assim que eu tiver ganho mais dinheiro, assim que eu tiver com mais folga. E chegou o dia que o império desabou. Quando um dos filhos, ainda jovem, morreu atropelado em um acidente, com apenas 17 anos. Já fazem 5 anos que o filho morreu e ele ainda não conseguiu se erguer. Você já percebeu que aqueles que estão construindo impérios egoístas e materialistas sempre arrumam uma desculpa? Agora eu sou novo, preciso trabalhar. Eu preciso pagar as contas. Eu preciso aproveitar. Eu preciso isso. Eu preciso aquilo. Por isso, a pergunta que não quer calar é: os sonhos atrás dos quais você está correndo são sonhos de Deus ou são os meus próprios sonhos egoístas e materialistas? Eu proponho a gente fazer um teste. O sonho que você está fazendo, ou melhor, que você está construindo com o seu estilo de vida, está aproximando você de Deus ou está afastando você de Deus e do convívio da comunidade? A propósito, nós vivemos em uma cultura na qual as pessoas alimentam algumas, mas especialmente duas ilusões.
Uma delas é a ilusão de que a gente precisa ter para ser. E a outra de que a gente precisa vencer para ser. E com base nestas duas ilusões, para ser alguém, para ter valor, assim a gente acredita, a gente precisa ter, acumular, ganhar dinheiro e bens, precisa patrimônio. Para ser alguém, eu preciso vencer financeiramente, grana, conta bancária, profissionalmente, carreira, ganhar visibilidade, ser elogiado. O sucesso e a vitória pessoal são sinônimos de valor pessoal nesse conceito. Sem perceber, nós somos envolvidos por uma espécie de idolatria. A respeito disso, o pastor Tim Keller escreveu o seguinte: quando a gente acredita nisso, isso se transforma em um ídolo. Um ídolo é o que você olha e diz no fundo do seu coração: se eu tiver isso, sentirei que minha vida tem sentido, então saberei que tenho valor, então me sentirei significante e seguro. Qualquer coisa que colocamos no centro de nossas vidas, no lugar de Deus, buscando nela sentido, segurança e identidade, são coisas boas que transformamos em últimas, desviando o nosso coração do verdadeiro Senhor. E quando menos nos damos conta, somos escravizados. Abrimos mão de tudo por aquilo. Abrimos mão do nosso tempo, abrimos mão da família, abrimos mão dos amigos, abrimos mão do domingo, abrimos mão do lazer, abrimos mão do convívio da igreja. Enfim, abrimos mão de viver, porque corremos atrás do nosso ídolo o tempo todo. Pense bem, é por ali onde o nosso dinheiro circula com mais facilidade. É provável que ali mesmo é onde habita o nosso ídolo. Pense sobre isso. Eu gosto muito daquela frase de Jim Brown, que diz que os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca fossem ou nunca tivessem vivido. Veja, não há problema em trabalhar, fazer as coisas, ganhar dinheiro. A questão está em colocar isso no centro e buscar nisso o sentido da vida. E o problema está em ganhar dinheiro apenas para si. O problema não é ter sucesso, o problema é fazer sucesso apenas para si. O problema não está não é ter uma posição que nos dá visibilidade. O problema é ter visibilidade para ter glória apenas para si. A cultura do mérito que nos envolve na nossa cultura nos ensina que para sermos alguém precisamos vencer sempre. No trabalho, nos relacionamentos e até na fé em Deus. Você já percebeu como muitas igrejas abandonaram a pura pregação do evangelho e o trocaram por uma mensagem coaching? Pessoas são enganadas como se quem acreditasse em Deus não passasse mais por crises, doenças, dificuldades de relacionamentos e assim por diante. Engana-se, meus amigos, engana-se as pessoas como se Deus medisse a nossa identidade e o nosso valor pelo nosso desempenho e pelo nosso sucesso. Nós chegamos ao cúmulo de transformar as bênçãos e a graça de Deus em desgraça. Quer ver?
O jovem nasce numa família com recursos. Em vez de usufruir as bênçãos que Deus deu e sonhar os sonhos de Deus, ele usa aqueles recursos para viver uma vida promíscua e se perde nas drogas, na prostituição, e a bênção vira e ele a transforma em maldição. Deus te abençoou com saúde. Ao invés de se cuidar e usufruir a vida que Deus te deu, e sonhar os sonhos de Deus, você trabalha demais, come demais, bebe demais, e você transforma essa coisa boa que Deus te deu em uma maldição e você estraga a sua vida. A pessoa se aposentou, e aí ao invés de aproveitar a aposentadoria para servir a Deus e as pessoas, a pessoa azeda a vida de tal modo que ela passa a vida resmungando pelos cantos, incomodando todo mundo que está à sua volta. E ela estraga as bênçãos que Deus lhe deu. Deus te dá uma boa oportunidade profissional, você a usa mal e estraga a bênção de Deus e a transforma em maldição. Deus te dá comida em abundância e você usa mal. Deus te dá dinheiro em abundância e você transforma isso em desgraça. Deus te dá uma posição de influência na sociedade e você usa isso mal e transforma isso em maldição no seu entorno. Você percebe? Deus nos enche de bênção e nós transformamos isso em maldição. A imagem que você vê aí na tela é uma imagem que nos lembra dos antigos gregos. Eles já entenderam que não há chance de sermos vencedores por nossos próprios esforços nesse mundo. É a figura da mitologia, um personagem chamado Sísifo, que, segundo a mitologia, foi condenado pelos deuses a rolar esta pedra morro acima por toda a eternidade. E quando ele chegava no cume do monte, quase em cima, a pedra lhe escapava e de novo rolava morro abaixo e ele tinha que começar sempre de novo. E daí vem a lição de que, pelos nossos próprios esforços, pelo nosso próprio desempenho, pela nossa capacidade, nós jamais seremos vencedores. Porque a vida é feita de sucesso e insucesso. A vida é feita de vitórias e derrotas. Aliás, nós precisamos entender nós precisamos aprender a escolher entre duas matemáticas. A matemática da cultura, baseada no esforço e no mérito humanos, ou a matemática de Deus, que é baseada na graça. Na matemática do mundo, nós somos pseudo-vencedores, onde se diz, se você crê em Deus, você sempre vai vencer. Se você faz isso, você vai ter sucesso. Se você fizer isso, então você sempre vai dar tudo certo. Meus amigos, a gente sabe que não é assim. Tem coisas que vão dar certo e coisas que vão dar errado. Um dia vem as crises, um dia vem as doenças, um dia vem a velhice, um dia vem a morte. Essa é a questão. Agora, a matemática de Deus, ela diz que nós somos mais do que vencedores. E justamente a palavra bíblica, onde essa palavra é dita em Romanos 8, lá diz que no meio da tribulação, no meio da angústia, no meio da dor, no meio da perseguição,
nós podemos ser mais que vencedores, não por nosso mérito, mas pelos méritos de Cristo, apesar de. E o ser mais que vencedor não significa necessariamente sucesso, não significa que sempre vai dar tudo certo, mas é o ser mais que vencedor naquela fé que vence o mundo, naquela fé que nos dá aquela vitória interior, apesar de tudo que nos cerca. E onde nós recebemos de Deus aquela certeza de que o nosso valor não está naquilo que nós conquistamos, mas naquilo que nós recebemos de Cristo, como filhos e filhas agraciadas quando nós cremos em Cristo pela graça de Deus. Por isso, quer seja pobre, quer seja rico, pela graça de Deus, você pode ser mais que vencedor. Por isso, seja na saúde e na doença, pela graça de Deus, você pode ser mais que vencedor. Por isso, seja famoso, seja anônimo, você pode ser mais que vencedor pela graça de Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. Essa que dá sentido à vida. Essa é que torna a vida leve. E com ela nós podemos viver os anos que Deus nos dá nessa vida. Qual é o sonho de Deus para a comunidade Encontro e para aqueles que frequentam essa nossa comunidade? Nesta semana, meus amigos, eu fui movido em busca dessa resposta, essa pergunta: qual é o sonho de Deus para essa nossa comunidade depois de 10 anos de caminhada, nesse período de transição? Qual é o sonho de Deus para a comunidade Encontro? Eu fui movido por uma curiosidade. E eu quis saber qual é o versículo da Bíblia que está no centro da Bíblia. A Bíblia tem mais de 1000 versículos bíblicos, milhares de versículos, e eu quis saber qual é o versículo da Bíblia que está no centro. E fui surpreendido ao descobrir que o versículo central está ali no Salmo 118, verso 8, onde está escrito: é melhor confiar no Senhor do que confiar no ser humano. Que palavra, não é mesmo? Quer estar seguro? Quer se sentir amparado na vida? Quer ter onde se agarrar antes e depois? Não olhe para si. Olhe para o Senhor. Sabe qual é o sonho de Deus para esta comunidade? Que nela haja homens e mulheres, como você e eu, que aprenderam a confiar no Senhor, ao invés de confiar em si mesmos. Homens e mulheres que aprenderam a confiar na graça de Deus, ao invés de confiar nos seus próprios méritos. Pessoas que aprenderam a confiar nos méritos de Cristo, ao invés de confiar nos seus próprios esforços e no seu próprio sucesso. E por isso, dedicam com alegria a cada dia o seu tempo, os seus tesouros e os seus talentos para a obra de Deus e para influenciar pessoas a seguir Jesus Cristo. Esse é o sonho de Deus para essa comunidade, os quais ele convida você a sonhar juntos. Vamos falar com ele em oração.
Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de sonhar contigo, de compartilhar contigo este sonho, de sermos homens e mulheres que confiam na graça de Deus, ao invés de confiar nos seus próprios méritos, que confiam na obra de Deus, ao invés de confiar no seu próprio sucesso, que confiam na obra de Cristo, ao invés de confiar na sua própria visibilidade e sucesso, e que por isso dedicam seu tempo, seus tesouros e seus talentos para a obra de Deus nesse mundo, e especialmente para a obra de Deus chamada Comunidade Encontro. Obrigado, Deus, que tu nos dás esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Não sou perfeito, nunca fui, eu sei. Do meu defeito, nunca me livrei. E a cada dia eu percebo mais. Essa agonia rouba minha paz. Já magoei quem eu disse amar. Ignorei quem quis me ajudar. Pensei que era capaz de tudo, e lá no fundo eu acreditei. Sou impagável, incurável, indomável por mim mesmo. Sou incorreto, inquieto, incompleto sem você. Mas tua graça é mais, teu amor é o que me traz pra mais perto da tua paz, sem me esquecer jamais. Oh, 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 oh. Não me deleito quanto ao que eu errei, de todo jeito já me enganei. E a alegoria de viver em vão não caberia nem nessa canção. Sou impagável, incurável, indomável por mim mesmo. Tua graça é mais, teu amor é o que me traz pra mais perto da tua paz, sem me esquecer jamais. Mas tua graça é mais, teu amor é o que me traz pra
dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. De ti.